Olá pessoal, estamos de volta, continuando a nossa aula sobre soluções e suas concentrações. Hoje nós vamos falar de densidade de uma solução e vamos falar também de concentração comum, tá ok? Vamos falar primeiro densidade de uma solução. Pessoal, para se saber a densidade de qualquer material, qualquer substância, nós dividimos a massa correspondente a essa substância pelo seu volume, ok? Então, densidade é a massa sobre volume. Então, esse é o conceito de densidade. Para soluções não é diferente. A densidade de uma solução qualquer, né, de uma solução, é o quociente entre a massa da solução pelo volume ocupado por essa massa. Tá ok? Vamos aqui aos detalhes. M é a massa da solução, que é sempre dado em gramas. V é o volume da solução, pode ser dado em milímetro, centímetro cúbico ou litros. E D é a densidade da solução. Se a massa for em grama e o volume for em litro, a densidade é gramas por litro. Gramas por litro. Se a massa for grama e o volume for mililitro, a densidade é gramas por mililitro. Se a massa for grama e o volume for centímetro cúbico, a densidade é gramas por centímetro cúbico, tá ok? Então, densidade de uma solução é o quociente, é a relação entre a massa da substância, aliás, a massa da solução, dividido pelo volume da solução, tá ok? Pessoal, vamos resolver a questão número 12. Né? Que diz o seguinte: qual a densidade de uma solução em que 150 gramas de hidróxido de potássio, KOH, são dissolvidos em 730 ml de água, produzindo-se 800 ml de solução? Primeira coisa que nós vamos fazer é colocar os dados do problema, tá ok? Se ele diz qual a densidade de uma solução, então eu coloco aqui D igual a interrogação, porque eu quero saber, né? Em que 150 gramas de hidróxido de potássio são dissolvidos em 730 ml de água. Pessoal, a massa dessa solução vai ser os 150 gramas de hidróxido de potássio com mais 730 gramas de água. Vocês viram que foi dado 730 mililitros, né? No caso da água, a unidade de volume corresponde a mililitro, corresponde a grama. Então, a massa vai ser 150 gramas de hidróxido de potássio mais 730. Isso dá um total de 880 gramas. E produzindo-se 800 mililitros da solução. Então, o volume da solução é 800 mililitros, tá ok? Então, densidade é o que ele quer, a massa 150 mais 730 dá 880 gramas e o volume é 800 mililitros. Agora, pessoal, é só matemática. É só substituir. Como a densidade de uma solução é a massa da solução dividido pelo volume dessa solução, então nós vamos fazer o seguinte: substituir a massa por 880 e substituir o volume por 800. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma simplificação para ficar mais fácil, tá? Eu corto esse zero com esse outro zero. Aí, 88 é dividido por 8 e 80 também é por 8. 88 dividido por 8, eu risco, dá 11. 80 dividido por 8 dá 10. Eu tenho, no lugar de ter 880 dividido por 800, nós temos 11 dividido por 10. Mas aqui você pode fazer direto, 880 dividido por 800, tá? Não tem erro nenhum não, tá?
Você que escolhe, tá? Eu faço tudo pela simplificação, porque fica mais emocionante, me dá mais, não dá tanta tristeza em se resolver cálculo, né? Então, a densidade é 11 sobre 10. O que é dividir 11 por 10? Dividir um número por 10 é fazer a vírgula andar. Todo número tem uma vírgula zero, tá? Não se coloca, mas tem. Todo número no final tem vírgula. Então, dividir por 10 é fazer a vírgula dar uma casa para a esquerda. Se a vírgula estava aqui, passou a ficar aqui. Então, 11 dividido por 10 dá 1,1. O que? Gramas por mililitro, porque a massa foi dada em grama e o volume em mililitro. Então, a densidade é 1,1 gramas por mililitro. Tá ok? Bom, pessoal, vamos falar em uma outra grandeza muito importante, utilizado nas reações químicas e toda a química, né? É a concentração comum. Concentração é o seguinte, pessoal. Se você fizer um suco, você vai fazer um suco de maracujá. Se você colocar pouca quantidade de maracujá em um copo, você vai ter uma concentração X. Se você colocar um pouquinho mais de maracujá nesse copo, você vai ter um suco mais concentrado, tá ok? Então, concentração é isso, é a quantidade de soluto dividido pelo volume da solução, tá ok? Então, concentração comum, o que é concentração comum? É o quociente entre a massa do soluto dividido pelo volume da solução, com esse pequeno detalhe, onde M1, a massa do soluto, é dado sempre em grama, pessoal, ok? Sempre lembrar que massa é grama. O volume, aqui não, é dado em litro, você vai ter que sempre transformar em litro. E C é a concentração comum. Esta concentração comum é o quociente da massa pelo volume. Então vai ser gramas por litro, tá ok? Então, concentração comum é o quociente entre a massa do soluto pelo volume da solução, tá ok? Vamos colocar isso em prática resolvendo a questão número 13. Veja bem, em um balão volumétrico de 500 ml foi preparada uma solução de nitrato de potássio, que é o KNO3. Para com isto, dissolveu-se totalmente 90 gramas desse sal em água destilada, porque é assim que se prepara uma solução. Determinar a concentração comum dessa solução. Pessoal, vamos resolver a questão. Vamos colocar primeiro os dados da questão. Como ele falou que esta solução foi preparada em um balão volumétrico de 500 ml, dizemos que o volume é 500 ml. Mas como nós sabemos que para se determinar a concentração comum tem que se transformar para litro, então mililitro para se transformar para litro, a vírgula anda 3 casas para a esquerda. O 500 é 500, 3 casas para a esquerda é 1, 2, 3, 0,5 litro. Então, um volume de 500 ml corresponde a 0,5 litro. A massa do soluto, ele falou que é 90 gramas de sal dissolvido em água destilada, então M1 é 90 gramas. E ele quer saber o que? A concentração. Como a concentração é o que ele quer saber, então coloca essa interrogação. Não tem erro, pessoal. É determinar os dados do problema e agora é matemática. Só substituir na fórmula. A fórmula de concentração comum é o quociente entre a massa do soluto pelo volume da solução. M1, que é a massa do soluto, é 90 gramas. E o volume da solução é 0,5. Dividir 90 por 0,5, sempre que eu tiver número decimal, eu faço esse número decimal virar um número inteiro. Pessoal, esse denominador tem 0,5. O que eu faço para virar inteiro? A vírgula andar uma casa para a direita.
A vírgula anda uma casa para a direita, no lugar de 0,5 eu risco, põe 5. Só que como o denominador foi andado uma casa para a direita, o numerador tem também ser andado uma casa para a direita, porque senão há alteração no quociente. Tá ok? Então, 90, o que é andar uma casa para a direita? É colocar um zero. Então, eu não tenho mais 90 dividido por 0,5. Eu tenho o quê? 900 dividido por 5. Agora fica mais fácil. 90 dividido por 5 dá 180 gramas por litro. Isso ele quer dizer o seguinte, pessoal. Para cada litro dessa solução, eu tenho 180 gramas de nitrato de potássio. Tá ok? Entenderam, né? Então, você determina os dados e depois substitui direto na fórmula e o resto deixa por conta da matemática. Tá ok? Vamos fazer agora o exercício número 14, que diz o seguinte: 2 litros de suco de frutas apresenta uma concentração de 0,29 gramas por litro. Aqui você está percebendo que ele dá o valor da concentração de aspartame. Aspartame é a substância que tem um determinado sabor para se fazer o suco de frutas. Qual a massa de aspartame contida no suco? Pessoal, vamos colocar o que? Os dados do problema. Então vamos lá. 2 litros de suco de frutas, 2 litros de suco de frutas, já o suco pronto. Então o volume é 2 litros, já está dado em litro. Apresenta uma concentração de 0,29 gramas por litro. Então, C é igual a 0,29 gramas por litro de aspartame. Qual a massa de aspartame contido no suco? É o M1, que é a massa do soluto. Soluto é tudo aquilo que se dissolve, né, no solvente. E solvente é o que dissolve o soluto. né? Desenvolvimento, vamos, pessoal, concentração comum, qual é a fórmula? M1 está para V. Substituindo a concentração, quanto foi que ele deu? 0,29, então você coloca 0,29. M1 é o que ele quer e volume é 2. Então você tem 0,29 igual M1 sobre 2, você tem uma igualdade, né? Vamos fazer essa igualdade aqui e virar uma proporção. Então, todo número pode ser colocado sobre 1. Então, 0,29 sobre 1 igual M1 sobre 2. Pessoal, eu tenho uma proporção. Se lembra, como eu quero determinar o valor do M1, então eu traço uma vertical passando por M1 e traço uma horizontal passando por M1. Como eu quero determinar o valor do M1, então M1 é igual, eu coloco o traço de fração. Aí, vamos verificar, depois que eu tracei essas duas linhas, os que foram cortados. Foi cortado 0,29 e foi cortado 2. Então, em cima do denominador, eu coloco 0,29 vezes 2. E do denominador, eu coloco 1. 1, ele não significa nada nesse caso aqui, tá, pessoal? Numa divisão, ele, como divisor, não altera nada. Então, o que é que eu vou fazer? 0,29 vezes 2 dá 0,58 gramas. Pessoal, em 2 litros, em 1 litro, aliás, em 2 litros de suco de frutas, tem 0,58 gramas de aspartame, para dar essa concentração de 0,29 gramas por litro, tá ok? Então, foi o que nós vimos hoje. Hoje nós vimos a densidade de uma solução, que é dado pela massa da solução dividido pelo volume da solução. Aí nós temos a densidade. E vimos agora a concentração comum, que é a massa do soluto dividido pelo volume da solução, tá ok? Nós fizemos esses 2 exercícios e espero que vocês tenham entendido, né? Se não entenderam, volta a ler novamente, a escutar essa aula aí, e com certeza vocês vão aprender, tá? A melhor maneira de você resolver problemas de química, matemática, física, é você fazer uma boa interpretação dessa questão, tá ok? E assim, espero que vocês tenham entendido. Tá, pessoal? Até a próxima aula, se Deus quiser. Um abraço a todos.